a gravar aqui. Então, esse bloco, né, esse capítulo, ele trata dos blocos econômicos, né? E aí a gente vai ver uma questão. Primeiro, ele traz uma abordagem teórica, né? Vocês estão acompanhando aí, onde ele fala do mais ou menos os objetivos, e aí a abordagem teórica está tudo junto, né? Ele coloca que a maioria dos países participam da Organização Mundial do Comércio, certo? Estão envolvidas em acordos, em negociações no âmbito do comércio internacionalmente, mas a formação dos blocos é uma coisa que vai além dessa organização, certo? A Organização Mundial do Comércio, né, revisando para vocês, é uma entidade criada pelos países, certo? É uma entidade, pode-se dizer até de forma privada, né? Porém, de que o interesse dela é um interesse de direito público, né? Que é a questão do comércio internacional. E a OMC, a primeira coisa que é importante a gente observar, para vocês não caírem em pegadinha lá na prova, nas provas, né, e no Enem, é que a OMC ela não é um órgão vinculado à Organização das Nações Unidas. Não é, certo? Às vezes se faz um pouco de confusão, porque você tem dentro da ONU aquelas chamadas secretarias especiais, aí tem a Organização Internacional do Trabalho, você tem a Não, Organização Gá, tem Mundial. gente na sala de espera. Eu coloquei aí, eu já aceitei, já acho que era Noemi. Ah, tá. Então, tá massa. Se entrar alguém aí assim, gente, vai no microfone, porque às vezes esse bichinho aqui embaixo aqui, eu não olho não, só olhei agora o Levi aí falando da camisa, né? Chora, Levi! Vamos lá. E aí o que é que acontece? Aí quando você vem falando da ONU, né, dessas secretarias especiais, a Organização Mundial de Saúde, que está muito em evidência agora por causa da questão do coronavírus, a questão da Organização Internacional do Trabalho, que sempre vem, aparece de vez em quando aí no cenário, nas notícias. E aí quando você fala Organização Mundial do Comércio, o cara achar que a Organização Mundial do Comércio, por ser uma questão mundial, achar que está vinculada à ONU, mas não. A Organização Mundial do Comércio, ela vem, ela surge nos anos 90 a partir de um acordo que foi feito lá no pós-Segunda Guerra Mundial, que era o chamado GATT, que era um Acordo Geral de Tarifas. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, os países sentaram e resolveram definir certo acordos para regulamentar o comércio internacional, principalmente para que não ocorra crises e que nenhum setor sofra prejuízo, né? E aí depois a Organização Mundial do Comércio acabou sendo fundada a partir dessa outra organização, ok? Então, primeira coisa é se ligar que ela não está vinculada à ONU. A outra coisa também que essa abordagem teórica traz, ele usa a expressão aí, vocês selecionem no livro de vocês, usem as canetinhas coloridas de vocês, né? E até pegar a minha aqui para mostrar, mas a minha não está. O que é que acontece? Lápis tem que ser uma molecha dos cachorros aqui, viu? Isso é que eu pego dos alunos. Olha bem, a competitividade. Isso é uma coisa muito, muito presente no atual fase do sistema capitalista, na atual fase do capitalismo, que é a globalização. A competitividade, certa questão da competição. E quando os países, alguns deles, começam a tomar dimensão muito grande, certo? Como os Estados Unidos, como a Inglaterra até a Segunda Guerra Mundial, como a China está fazendo agora, né? O Brasil na América Latina, além da Inglaterra, a Alemanha, por exemplo, na Europa, África do Sul, lá na África, esses países eles tomam uma dimensão econômica tão grande que acaba os outros países não tendo como competir com esses caras, certo? Então, a primeira coisa que se observa na questão de um bloco econômico é se juntar para competir dentro do mercado internacional, certo? Você vai fechar acordos em bloco, você vai vender em bloco, você vai comprar em bloco. Então, a questão da competitividade, né, é uma coisa muito observado nesses aspectos de formação de blocos econômicos, ok?
Então, os blocos econômicos eles acabam tendo essa função, né? Já falando aí dos objetivos deles, certo? De abrir mercados, de ampliar mais as suas vendas, você conseguir exportar produtos mais baratos para atingir uma maior quantidade de pessoas, você atrair mais gente para gastar dentro do seu país, você tem um fluxo maior de turismo, ok? Você tem um fluxo maior de serviços, você tem um fluxo maior de capital. Então, a ideia de formar o bloco econômico é que você aumente o fluxo de venda de produtos, prestação de serviço, fluxo de pessoas através da atividade turística ou dependendo de algum lugar específico para comprar mesmo, certo? Como, por exemplo, a ida de brasileiros para compra no Paraguai, que é uma coisa que a gente, toda vez que fala no Paraguai, fala muito da ilegalidade, da coisa e tal. Não, mas o Paraguai tem uma coisa bem legal, cara. Você compra lá, você paga as taxas que você vai pagar por estar trazendo um produto de outro país, passa na ponta da amizade ali, mete o documento lá no cara que está solicitando, está fazendo o serviço dele, que você pagou todas as guias, todas as vias, e você traz tranquilamente esses produtos. O grande problema é que a galera quer comprar sem nota, para comprar num preço muito baixo, para depois vender no mercado informal, mais barato que o mercado formal. E aí você escuta aquelas pessoas dizendo: caramba, eu fui numa loja e tal produto, sei lá, pegando aqui um lápis aqui, certo? Aí esse lápis na loja custa R$ 8, eu comprei lá no camelô, eu comprei por R$ 3, então não vou comprar mais na loja, a loja rouba tal, não sei o quê. Não é isso, a loja ela paga todos os seus impostos de compra, ela paga os impostos dos funcionários, ela paga previdência, ele paga tudo isso, e tudo isso vai para o preço final do produto. E então por isso que muitos vendedores que têm essa relação de compra com o Paraguai acaba trazendo os produtos na forma de contrabando, certo? Compra lá no Paraguai com preço baixo e tenta fazer com que esse produto entre no Brasil de uma forma mais barata, usando meios ilícitos e fazendo com que ele chegue até esses comerciantes de forma mais barata, para serem comercializados mais barato. Ok? Então, só essa ideia aí do Paraguai, de que do Paraguai, nada do Paraguai presta, pô, são produtos produzidos nos Estados Unidos, são produtos produzidos na China, aquele mesmo que você compra aí na internet ou em outras questões. Né? O produto contrabandeado ele é diferente do produto pirateado, são coisas diferentes. Certo? O produto contrabandeado é aquele que não tem nota fiscal, é aquele que não recolheu imposto, é aquele que não passou pelo visto das autoridades para poder se deslocar de um lugar para o outro. É esse que é o contrabando. Mas o produto ele pode ou não ser de qualidade. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você comprar um iPhone nos Estados Unidos de um colega que está lá, que comprou, dizendo que é para usar, aquela coisa toda, chega aqui, vende mais barato, é um iPhone, é da Apple, é um produto de qualidade, mas é um produto contrabandeado. Já que ele vai ser comercializado e não é de uso pessoal, ele deveria pagar um imposto lá nos Estados Unidos, na saída do produto. Então, para entender essa questão aí do contrabando, a gente falou do Paraguai e veio na mente, fecha o parênteses, vamos voltar para cá, ok? Então, os blocos econômicos eles têm essa ideia, né? Tem um parágrafo aí que diz assim, ó: os blocos são espaços econômicos comuns que visam a livre movimentação de bens, serviços, capitais e pessoas, assim como assegura a coordenação das políticas macroeconômicas, até mesmo com a unificação do padrão monetário. E ainda, no estágio mais avançado, padronização da legislação dos países componentes em alguns assuntos. Então, onde tem aí o objetivo do bloco econômico, esse penúltimo parágrafo é isso tudo que eu falei para vocês. Ok? Então, o bloco ele vai avançar, possivelmente até chegar a tomar decisões políticas em conjunto. Quando ele fala em ações de ordem monetária, o exemplo que nós temos é a zona do euro na União Europeia, ok? Então, a ideia do bloco econômico é essa, esse penúltimo parênteses aí da parte que tem o objetivo de formação dos blocos econômicos, bastava ele aí para resolver. Claro que vocês vão ler tudo, velho. Esse conteúdo é bem recorrente em Enem. Aí eu tenho um mapa mostrando os principais
blocos econômicos do mundo, né? A União Europeia, NAFTA, Mercosul, a Associação Ásia-Pacífico, e os outros mini blocos aí que ocorrem aí na Ásia, na Europa, ok? Aí vamos lá, aquelas perguntas que começam a surgir. Professor, para formar um bloco econômico, é necessário que os países estejam próximos um do outro? Primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma diferença enorme entre acordo econômico e bloco econômico. São coisas completamente diferentes. Acordos econômicos, eles são bilaterais, quando dois países fazem um acordo. Nós temos alguns acordos, por exemplo, entre Brasil e Portugal, nós temos alguns acordos entre Brasil e China, nós temos acordos entre Brasil e África do Sul, temos acordos entre Brasil e Índia, nós temos acordos com o Brasil e os outros países de língua portuguesa, Guiné-Bissau, Moçambique, por exemplo. Então, esses acordos bilaterais, ou seja, BI2, eles existem no mundo todo, em uma série de tipos de acordos econômicos, né, comerciais, de troca de tecnologia, etc. Aí nós podemos ter um acordo entre três países, certo? Esse acordo entre três países já deixa de ser bilateral e passa a ser um acordo multilateral, ok? Um acordo multilateral, certo? Aí você, gente, para ser um bloco econômico, ele tem que ter um estatuto, regras que são pré-definidas, certo? Para a partir daí aqueles caras começarem a seguir. E quem for entrar depois no bloco também começar a seguir essas regras, ok? Então é uma coisa mais oficial, é uma coisa que busca negociação fora do bloco. O acordo bilateral é entre A e B. Um acordo multilateral é A, B e C, certo? Então o Mercosul, ele só não, por exemplo, não vende entre os países do Mercosul. O Mercosul, por exemplo, está tentando, nesse momento, fechar um grande acordo entre Mercosul e União Europeia. Você vai ter um acordo entre dois blocos, ok? Então, o bloco econômico ele vai para uma coisa mais oficial, ele tem regra, ele tem estatuto, ele tem pré-definições, certo? Dentro de um acordo prévio que vai seguir lá para frente. Você não pode, da noite para o dia, desfazer um bloco econômico. Você requer toda uma discussão entre os membros, diferente de um acordo bilateral. Você pode romper um acordo hoje, ok? Aí outra coisa que também sempre se pergunta é se o BRICS é um bloco econômico, certo? Na verdade, o BRICS ele é um bloco informal, certo? O BRICS ele não tem, por exemplo, toda essa estrutura de regramento que eu falei. O BRICS, os caras sentam junto, discutem junto, porque são economias parecidas, Brasil, Rússia, Índia, China e South África, por isso o S, né, África do Sul, certo? Seria BRICA no português. Eles têm acordos entre todos eles e, por exemplo, existe acordo bilateral entre esses membros. Existe acordo multilateral entre esses membros. O Brasil tem muitos acordos que é apenas com China. O Brasil tem alguns acordos que é com Índia e com África do Sul, certo? Então, esses caras eles começaram a discutir política econômica juntos porque eles têm uma economia muito parecida, são países emergentes e que têm condições, certo, de chegarem ao desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, lembra que é um conjunto de aspectos que envolve a economia e questões sociais. Certo? A China não é um país desenvolvido, é um país rico. Ok? É um país rico, mas não desenvolvido. A gente está observando, quando diz que ele é rico, só o potencial de produção econômica. Mas socialmente, a China é um desastre, velho. Certo? Então, gente, o BRICS é um bloco informal, mas mesmo assim eles avançaram em algumas coisas que dá cara de bloco econômico, mas ainda não é. É, por exemplo, a fundação de um banco para poder emprestar dinheiro, para competir até com o FMI, nessa empreitada de jogar dinheiro em economias que estão com dificuldade. A fundação, se eu não me engano, foi até aqui no Brasil, a reunião de Fortaleza, se eu não me engano, foi que fundou esse fundo econômico aí do BRICS, né? Então são essas coisinhas aí para a gente ir
matando aí aos poucos a nossa questão. Aí a gente vai agora para os tipos de bloco econômico, certo? O parêntese que eu dei destaque, gente, ele é o penúltimo antes do mapa. E temos outros 3 aí abaixo disso, ok? E aí também uma coisa que se coloca aqui, o que é que condiciona muito essa questão do bloco econômico? Claro que é o processo de globalização, com toda a sua rede de comunicação e que são a rede de transportes. Sem a evolução das redes de transporte e das redes de comunicação, seria praticamente inviável você formar esses acordos de fluxo, né? O Brasil, junto com os países do Mercosul, por exemplo, construíram juntos ferrovias, rodovias, a hidrovia do Mercosul, que utiliza os rios do Cone Sul para o transporte de mercadorias, até para baratear mais ainda os produtos. Tudo isso é feito de forma conjunta. Isso são investimentos que o bloco faz, cada país cedendo uma parte do dinheiro para essas obras. Por exemplo, diferente lá do BRICS, por exemplo, diferente lá até em acordos bilaterais ocorre isso. O país faz um acordo com o outro. Por exemplo, a gente viu muito aí uma galera, até de forma por falta de conhecimento mesmo, né, da coisa, ninguém lê, aí vai para o Unizap, vai para o Uniface, vai para o Uninsta e sai divulgando assim. Mas, por exemplo, o Brasil gastou 1 bilhão para construir um porto lá em Moçambique. Isso é o governo desviando dinheiro porque tem ideologia política igual, tal, não sei o quê. Sem politicagem, sem politicagem. A gente parte para politicagem em outros momentos. Velho, tu tá montando um porto lá, ou um aeroporto, que é para os teus produtos chegar, certo? Isso é uma política de Estado, não é política de governo. O cara colocou isso para em 10, 15, 20 anos recuperar o dinheiro e para o resto da vida ficar podendo mandar produtos para esses países. As exportações brasileiras para esses países onde o governo federal, através do BNDES, que é Banco Nacional do Desenvolvimento, construiu, é para ampliar a rede de exportação, é para que a gente tenha uma balança comercial cada vez mais favorável. Isso acontece muito em acordos bilaterais, certo? Tem um país que tem a economia inferior à tua e tu vai vender máquina industrial para esse país, tu vai vender minério de ferro, tu vai vender máquina agrícola, tu monta um porto lá para receber tudo isso. É muito mais vantajoso do que esperar o cara lá que é pobre fazer. É essa a questão que tem que ser observada nesses acordos. E aí você vai observar se realmente tem esquema na coisa e tal. Isso não deve ser deixado de lado, não. Mas isso é uma ideia bem interessante. É mais ou menos você dizer que os Estados Unidos estavam fazendo politicagem quando construiu o canal do Panamá, lá no Panamá. É a mesma questão. Os americanos foram lá e construíram o canal do Panamá, compraram a área do Panamá. A área do canal do Panamá é de legislação estadunidense e os caras lucraram milhões e vem lucrando bilhões com esse canal, com economia de transporte, para você levar produtos para o outro lado do mundo e para outra costa, uma costa outra dos Estados Unidos, sem precisar contornar a América do Sul todinha, certo? É uma coisa bem... ou a América do Norte, lá para aquelas áreas geladas, e o navio afundar e acaba perdendo o dinheiro. Então, é isso que se faz, certo? Os caras fizeram isso lá no final do século XIX, 1800 e alguma coisa aí, certo? E a gente está fazendo agora, velho. Então isso é importante, nessa observação de comércio internacional. Então vamos para alguns tipos de blocos econômicos, falar sobre eles e as principais características desses caras. Então, primeiro é a zona de preferência tarifária, ou seja, você cria uma tarifa única, certo? Entre os membros dos blocos, para poder esses produtos circularem nessa tarifa fixa. Lembrando que essa tarifa, de cara, ela é menor do que as que se era praticada antes da formação. E ele diz aqui até assim, a diferença entre as tarifas acordadas e aquelas aplicadas ao comércio com terceiros. Ou seja, então, como exemplo, o Mercosul coloca uma tarifa de, vamos colocar aqui, 2%
para o fluxo de máquinas, vamos lá, né? Máquinas. E eles vendem entre si e cobra-se uma tarifa de 2%. Aí lá vem o Chile, que não faz parte do Mercosul, ele não é um membro do Mercosul, ele apenas participa em algumas questões e ele precisa também comprar essas máquinas. Aí para o Chile, a tarifa já é 5 ou 6%, porque ele não faz parte do bloco. Ok? Certo? E aí, se ele quiser trabalhar com as tarifas menores, ele peça, solicite a entrada no bloco, que vai ser analisado pelos outros membros, e pererê, pererê, até fazer parte. Ou seja, os benefícios é apenas para aquele grupo. É uma sociedade, gente, uma comunidade. É como se os caras fossem sócios, certo? É como se eles estipulassem convênios de compra e venda, ok? É aquela coisa, né? É um exemplo aqui bem diferente da questão econômica, mas eu lembrei por causa da camisa aqui. Eu sou sócio do Botafogo. Eu chego lá na loja, eu compro com 10% de desconto, dependendo do produto, até 20%. Aí chega o cara lá e diz, rapaz, mas por quê? Daniel está comprando com 20% de desconto e eu não estou. Daniel é sócio. Se você quiser comprar com 20%, torne-se sócio. E aí ele vai ter que comprar o título de sócio, barato, né? Não é nada de outro mundo, não. Mas é uma forma de você atrair pessoas para o grupo. Nesse caso, os países fazem do mesmo jeito. Quer ter esses benefícios que o bloco tem, faça parte, ok? E então aí você tem esse bloco mais simples, que é o acordo comum de tarifas, né? Então aí o nome zona de preferência tarifária. O segundo tipo aí é a zona de livre comércio. Essa tem aquela curiosidade lá do NAFTA, né? É bem interessante, né? Muita gente às vezes pergunta, diz, caramba, por que o NAFTA, que é um bloco entre os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, México e Canadá, que estão entre os 30 países mais ricos do mundo, certo? Esses caras formam um bloco econômico, o NAFTA, certo? Mas esse bloco ele é muito simples, certo? Ele tem poucos acordos entre eles. O próprio Mercosul, certo? Já é um bloco mais evoluído do ponto de vista de acordos do que o próprio NAFTA. Aí vem aquela coisa lá que a gente tem que associar com outro tema. A zona de livre comércio, certo? Ela libera apenas o fluxo de bens, o fluxo de serviços e o fluxo de capital. Então, o dinheiro entre México, Estados Unidos e Canadá, ele flui, produtos também fluem, empresas vão de um país para o outro prestar serviço, até se instalam por um longo tempo, alguns até definitivamente, só se tiver algum problema para sair de lá. E você tem esse bloco. Mas por que o NAFTA nunca avançou para uma união aduaneira ou nunca avançou para um mercado comum? Porque se você avançar, os Estados Unidos, que é quem manda no bloco, quem manda na economia mundial junto com a China agora, se ele avançar nesses acordos, ele abre as fronteiras para a entrada de mexicanos, certo? Os americanos já até tentaram ampliar os acordos, dizendo, a gente, se quiser, a gente vira uma União Europeia da vida, a gente até unifica moeda, unifica tudo, mas fronteira para entrar mexicano eu não abro. Então, o problema do NAFTA não evoluir como bloco econômico é porque os americanos mantêm essa política de imigração a partir da fronteira do México, muito grande, além de mexicanos, outros povos, principalmente da América Central, usam o México como entrada para os Estados Unidos, né? Você está morando de lado do país mais rico do mundo, com a geração de emprego muito forte, com a economia bem potente nessa geração de emprego e você vivendo num país que tem alguns problemas de ordem de trabalho, né? Que é o México. E aí os caras não abrem. Então essa é a grande questão, certo? Até o texto diz aí, o melhor exemplo de uma zona de livre comércio em funcionamento é o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que seria aí a tradução aí do NAFTA. Eita, cara.
Peraí, gente. Ei, foi mal aí. Panela no fogo. Espero que eu vou mandar cortar e sair da gravação, né? De queimado, botei um negócio no fogo e vim pra aqui. Foi mal, gente. Aí, desculpa aí. Vamos lá. Ainda temos tempo. Bastante. Então, onde é que eu estava? A zona de livre comércio é isso, né? É produtos, é serviço, né? Seria uma segunda etapa dessa integração entre países. A primeira, zona de livre comércio. A segunda, a zona de livre comércio. A mulher vai dar peste, meu amigo. Queimou tudo ali, velho. Deixa pra lá. Terceiro, união aduaneira. É onde se encaixa o Mercosul. Aí um cuidado enorme. Lembra lá do segundo ano que eu dei essa dica, certo? Que é forte. O Mercosul, ele foi criado com essa sigla, certo? Mercado Comum do Sul. Beleza, velho. Mercado Comum do Sul é o Mercosul. Mas o Mercosul se encaixa como uma união aduaneira, que tem como característica uma tarifa externa comum, certo? Ou seja, para fora do bloco uma tarifa, para dentro do bloco uma tarifa reduzida, além de liberar o fluxo de pessoas. Então, por isso que ele está um passo à frente, é uma terceira etapa do bloco econômico, ele estaria um passo à frente da zona de livre comércio, porque você tem um fluxo de bens, de serviços, de capital e de pessoas. E você trabalha uma tarifa externa única para os membros do bloco, no caso do Mercosul, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Venezuela está suspensa, certo? Por questões ligadas a descumprimento de acordos ligados a tanto a questão econômica quanto a questão política e democrática, principalmente questões ligadas aos direitos humanos, alguns descumprimentos lá do chamado acordo o Pacto de São José da Costa Rica, que os países das Américas firmaram esse acordo do ponto de vista de direitos humanos, ok? Então, a Venezuela ela entrou no grupo, mas agora está suspensa. Ela agora não participa da forma que deveria participar, ok? Então, você tem na União Aduaneira a TEC, né, que é a Tarifa Externa Comum, certo? E aí nós temos os exemplos aí que ele dá, né? Até 92, a União Europeia era uma união aduaneira, né? Depois a questão da moeda que avançou. O Mercosul, a partir de 1995, é o melhor exemplo da união aduaneira na América Latina, é o que se coloca aí. A maioria dos blocos se encaixam como união aduaneira, esse fluxo de pessoas ele é interessante, além de política comercial comum. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei do acordo entre Mercosul e União Europeia. Para você fazer isso, você tem que avançar para a União Aduaneira. No caso do NAFTA, isso fica limitado. Você não faz um acordo diretamente com os três países, Canadá, Estados Unidos e México. É muito inviável isso. Você, às vezes, eles têm regras entre eles, mas que não expõem, não amplia para negociar com outros blocos. Ele negocia diretamente com os Estados Unidos, diretamente com o Canadá, diretamente com o México. Eles fazem acordos bilaterais e multilaterais o tempo todo, mas em bloco não. Em bloco não, certo? Então a União Aduaneira permite isso, as regras da União Aduaneira permite isso, ok? O próximo ponto, mercado comum, ok? Então, o mercado comum
certo? Onde se encaixa hoje a União Europeia. A União Europeia mais se aproxima da chamada UMEP, União Monetária, Econômica e Política, que aí está só a União Econômica, mas aparece, às vezes, em alguns livros, alguns autores se relacionam dessa forma, UMEP, União Monetária, Econômica e Política, certo? Que é o que a União Europeia mais se aproxima. Mas vamos voltar para o mercado comum, né? Então, o mercado comum, certo? Ele não se prende somente a liberar a circulação de mercadorias, é o que traz aqui, como ocorre na União. A aduana dele prevê a livre circulação de todos os fatores produtivos, certo? Todos os fatores produtivos. Então, assim, a União Aduaneira ela chega bem próximo do que é o mercado comum, mas ela não tem uma liberdade total de tudo. Algumas coisas ainda são restritas. A União Europeia, o mercado comum, ele rompe a fronteira para qualquer tipo de coisa, certo? Os países hoje da União Europeia, eles não têm mais barreiras para nada entre eles, certo? Capital, investimento, empresa, pessoas, dinheiro, certo? Eles até chegam próximo de ser uma união monetária, econômica e política, porque eles aderiram uma moeda, aí vem a grande questão. Existem países da União Europeia que não aderiram ao euro. Isso pode acontecer lá, professor? Acontece isso. A Inglaterra foi, durante muito tempo, um exemplo, certo? E até a polêmica do Brexit, certo? Que o Brexit seria do inglês britânico, o BR, e exit, que é saída. Então, era a saída da Inglaterra da União Europeia. A Inglaterra ela se manteve na União Europeia durante muito tempo e até o plebiscito, e ela manteve a sua moeda, ela não aderiu ao euro. Por quê, professor? Porque é o principal parceiro dos Estados Unidos, certo? Na Europa. Até por todo um processo histórico que eles tiveram. E isso aí era uma das formas de não fortalecer tanto o euro, certo? Que é o principal concorrente do dólar nessa questão de moeda a nível internacional. A adesão da Inglaterra ao euro daria muita força ao euro e o dólar americano perderia referência no mercado. E daí uma das questões deles não aderirem, continuarem lá com a Libra, a sua moeda. E o Brexit está diretamente ligado porque a União Europeia fecha um acordo de migração internacional que o povo da Inglaterra não quer. Então o governo disse, e aí, decida aí, faz um plebiscito e vocês decidem se a gente continua na União Europeia ou não. Lembrando que se a gente continuar, a gente vai ter que aderir a essas regras, que é a regra para o bloco todo. E os caras são tão xenófobos, tão racistas e tão miseráveis do ponto de vista social, que eles preferem sair do bloco do que seguir essa regra de receber pessoas que estejam passando por dificuldade em seus países, ok? Então, o mercado comum, a União Europeia como mercado comum, ela já tem algumas características de união econômica. Tem a questão de uma moeda, certo? Alguns países, quase todos. Por isso que a gente escuta o termo zona do euro. Zona do euro são os países que abriram mão de suas moedas e passaram a usar o euro como moeda. E a outra questão também é a questão política. Eles têm um parlamento da União Europeia, uma representação política que indica decisões para os países tomarem, para a União Europeia tomar. Eles se reúnem para discutir aspectos do ponto de vista político, para que o bloco se fortaleça também desse ponto de vista político. Poucos passos distancia o mercado comum, no caso a União Europeia, como mercado comum da União Econômica. Alguns passos e ela chega lá. Ok, galera? Então, estamos no último minuto, né? Foi bom a gente estar com vocês. Desculpa aqui a saída, eu tinha colocado uma coisa lá no fogo e antes da aula eu já estava aqui fazendo algumas coisas no computador, não me liguei de ir tirar, né? Acabei